Queridos amigos, queridos irmãos, que Jesus continue a nos guardar na sua paz. Allan Kardec, nosso codificador, ele nos dá notícia de que Sócrates e Platão seriam os precursores do cristianismo e da doutrina espírita. A teoria de Sócrates e de Platão tem muito a ver com aquela proposta que nos foi colocada por Allan Kardec na doutrina espírita. Então, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, nós vamos encontrar um parágrafo que diz o seguinte: a alma se transvia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela da mesma natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado de alma é que se chama sabedoria. Como nós podemos perceber, essa teoria, essa doutrina de Sócrates, tem muito a ver com aquilo que nos é proposto por Allan Kardec na doutrina espírita. Nesse ponto, Sócrates nos fala que quando a alma, encarnada no corpo, ela se prende às coisas materiais e passa a ver e a agir na sua vida sob a ótica do que é material, ela então sofre, porque tudo que é material é passageiro, tem um tempo certo de durabilidade, um tempo certo de existência. Então, quando nós pautamos a nossa vida somente pelo lado material, nós então passamos a ter sofrimentos. Como ele diz, a alma fica como que ébria, sujeita aos passos, por causa das coisas que são sujeitas à mudança. E quando a alma contempla a sua própria essência, quando ela passa a ver a vida através daquilo que é verdadeiro, daquilo que é a sua essência, que é a sua origem, que é o plano espiritual, então ela se regozija, ela passa a ser feliz. E a isso Sócrates chamou de sabedoria. Então, a nossa grande questão é saber como nós vamos conduzir a nossa vida de maneira que nós tenhamos como ponto de vista, em toda a nossa vida, o ponto de vista espiritual, que é a nossa origem, conforme Sócrates diz. Então nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o que ele chamou, os ensinamentos do Cristo, que com referência à aplicação, com referência à prática da nossa justiça. Porque nós temos grande dificuldade em saber como é que nós vamos nos conduzir de maneira a que tenhamos sobre a vida a vista espiritual. Estamos rodeados de coisas materiais, precisamos das coisas materiais, vivemos no mundo material, mas temos que ter como prioridade a visão espiritual. E isso se torna a nossa grande dificuldade em saber como é que nós vamos fazer isso. Então Jesus, ele nos ensina como é que nós devemos nos portar, fazendo 3 proibições.
que estão anotadas, como eu disse, no evangelista Mateus, no capítulo 6. Então, ali, o evangelista nos fala, anotando o ensinamento de Jesus, sobre a prática da justiça. Como nós sabemos, justiça significa maneira de perceber, maneira de avaliar o que é direito, o que é justo. Então, quando Jesus fala, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celestial. Isso está anotado, conforme eu disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 1. Né? Quando Jesus fala de guardar-nos de exercer a nossa justiça, ele está dizendo que para que nós nos guardemos, que nós tomemos cuidado da maneira como nós vemos as coisas na vida, né? Da maneira que nós avaliamos a nossa vida, para que a gente tenha galardão com Deus. Mas para ter galardão com Deus, quer dizer, para que estejamos cumprindo ou exercendo a nossa vida de acordo com os ensinamentos do Pai, nós temos que saber o que é importante para o Pai Celestial, né? O que é que nos garante o galardão com o nosso Pai Celestial. Então, no capítulo 19, aliás, no versículo 19, quando Jesus faz as 3 proibições, a primeira está no versículo 19. Ele nos fala a respeito dos tesouros do céu. Ali ele diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traças nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então Jesus aqui vem nos falar a respeito de 2 tipos de tesouro: o tesouro da terra e o tesouro do céu. O tesouro da terra nós bem sabemos, são as riquezas, né, de toda sorte, todo tipo de riqueza, mas que são materiais. Essas riquezas é que Jesus fala para que nós não acumulemos. É a primeira proibição que Jesus nos indica. Que não acumulemos esse tipo de tesouro. Porque conforme está avisado por Sócrates, conforme está escrito por Sócrates, conforme nos dita Allan Kardec, e tudo isso Allan Kardec baseado no ensinamento de Jesus, os bens da terra são perecíveis, eles são temporários, e se nós colocarmos toda a nossa felicidade, termos como felicidade a base disso os tesouros materiais, a nossa felicidade terá a duração que tiver os bens materiais. Quando acabarem esses bens, nós teremos que correr atrás de mais bens, para que nós possamos continuar garantindo a nossa felicidade. Então estaremos sempre à procura de juntar tesouros. Ele termina e nós corremos para juntar tesouro novamente. Isso vai criando dentro de nós uma expectativa, um vazio. Isso vai criando dentro de nós uma ansiedade que não para nunca. Então, Jesus recomenda, quando ele proíbe, não acumuleis para vós outros tesouros da terra, que evitemos esse tipo de trabalho, de juntar tesouros na terra. Mas que nós acumulemos o outro tipo de tesouro, que é o tesouro do céu.
Mas então, esses tesouros do céu, para que nós vamos juntar e que vamos procurá-lo em nossa vida, ele, para ser encontrado, ele depende da maneira como nós enxergamos a vida. Ele depende de como eu vejo os acontecimentos do meu dia a dia. Se eu ver nos acontecimentos do dia a dia, nas minhas horas do dia a dia, que são aprendizados, que tudo o que acontece é para o nosso bem e que só acontecerá aquilo que for melhor para nós, então nós estaremos colecionando o tesouro da paciência, da conformidade, o tesouro da tolerância, né? Então são esses os tesouros do céu. São esses tesouros que Jesus recomenda que nós juntássemos. Porque a nossa paz, a nossa felicidade, que são tesouros do céu, esses os ladrões não roubam. Esse a traça não corrói. Podem nos levar tudo o que quiserem. Podem nos fazer tudo o que quiserem. Mas tirar a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa sabedoria, tudo aquilo que nós acumulamos de espiritual, isso ninguém consegue. Então, se eu vejo a vida dessa maneira, de uma forma positiva, de uma forma que nos ajuda a melhorar, então eu estou nesse ponto juntando os tesouros do céu. Porém, se eu me revolto e vejo na vida uma sequência de injustiças, entendo que a providência divina é injusta comigo, então os meus dias, né, a minha vida será de trevas e eu serei muito infeliz. Então, Jesus fala a respeito, a primeira proibição que Jesus nos coloca e que foi anotado pelo evangelista Mateus, é essa condição que ele fala a respeito dos tesouros do céu. Que não acumulemos tesouros na terra, mas sim que acumulemos tesouros do céu. E nessa ótica, nesse ensinamento de Jesus, nós vemos também o que ele nos fala a respeito da luz e da treva. Quando ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo se ilumina. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então, é a forma de vermos a vida. Nós vemos a vida através dos olhos. Nós vemos a vida, entendemos a vida de acordo com aquilo que nós enxergamos e da maneira que nós queremos enxergar. É isso que Jesus nos fala, né? A respeito da luz e da treva. Se eu vejo em tudo que é bom, então o meu corpo será luz. Porém, se eu vejo somente coisas ruins, o meu corpo será treva. A segunda proibição de que Jesus nos fala, que Jesus nos ensina e recomenda, ele fala a respeito para nós dos dois senhores. E nós sabemos que Senhor é o dono, o proprietário, né? E ali ele diz para nós assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então Jesus aqui está nos dizendo, e nós devemos aqui prestar atenção no verbo que apresenta, servir, porque servir significa trabalhar em favor de, trabalhar para. Então nós temos aqui dois senhores, né? O Senhor da vida, o Criador, e Mamon. Mamon representando as riquezas, os bens materiais. Então eu não posso servir a esses dois senhores ao mesmo tempo, porque as suas exigências são incompatíveis um com o outro.
O Senhor da vida nos pede um procedimento, nos pede uma maneira de pensar, uma maneira de agir que é distinta daquela que nos pedem Mamon, o Senhor da matéria, né? Então, se eu for servir, eu não tenho como servir aos dois, porque são comportamentos, pensamentos, valores totalmente diferentes. Se eu for servir a Deus, nosso Criador, não tem como eu ficar preocupado e servir e amar as coisas materiais, porque o Senhor da vida me pede uma visão espiritual e Mamon me pede uma visão material. Então eu não tenho como servir aos dois, porque eu vou fazer uma comparação. Eu vou atribuir valores para os dois em determinado momento. E eu não vou conseguir me dedicar a um e ao outro. Eu não vou conseguir trabalhar em favor de um e de outro. Ou eu trabalho em favor de um, ou eu trabalho em favor de outro. Se eu servir a Deus, eu não tenho como amar Mamon. Mas se eu servir a Mamon, eu não tenho como amar a Deus. Porque as minhas atitudes serão distintas, as minhas atitudes não serão iguais, né? Os meus valores não serão iguais. Então, Jesus, ele nos fala também, nos faz a terceira proibição, que é quando ele fala a respeito da nossa ansiosa solicitude pela vida. Nós somos pessoas muito ansiosas. Nós queremos as coisas tudo de imediato. Queremos resultados imediatos. E isso não é bom para nós. Então Jesus faz essa proibição. Quando ele fala lá no versículo 25, ainda do capítulo 6, conforme as anotações de Mateus, quando ele diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então aqui Jesus ele está nos falando que nós não devemos ficar preocupados com as exigências da vida, com as exigências do corpo. Quando ele fala aqui, não andeis ansioso pela vida, ele está nos falando da nossa condição de encarnados, né? Quanto ao que haveis de comer e beber. Quando ele fala que nós não devemos ficar ansiosos, porque não devemos preocupar com o que haveremos de comer e beber, ele está falando da sustentação do corpo material. Ele nos fala da sustentação do corpo material. Mas a verdade, o real, aquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que tem realmente significado, é o espiritual. Então, não andeis ansioso pela vida, porque a vida material, ela é passageira. Nós estaremos aqui de passagem pela terra durante um determinado tempo. Mas a nossa origem é o plano espiritual. E nós sempre voltaremos para a nossa origem. Nós haveremos de voltar para o plano espiritual. Quando eu deixar a terra, e aqui vai ficar tudo aquilo que é material. Tudo aquilo com que eu me relacionei e que dizia respeito à matéria, aqui ficará. Eu não levarei para o plano espiritual. E o interessante é que a vida espiritual é a definitiva. Eu posso passar muitas vezes pela vida material. No entanto, o que é definitivo é a vida espiritual. Eu posso passar 1000 vezes pela vida material, mas 1000 vezes eu voltarei para o plano espiritual. Então não vos preocupeis pela vida, porque essa vida material é passageira.
eu tenho que me preocupar com a vida espiritual, porque essa é definitiva. É com essa vida que eu tenho que me ocupar, e não com a vida material. E ele fala: não vos preocupeis com o que havereis de comer ou de beber, porque comer e beber é a sustentação do corpo material. Mas esse corpo é transitório, esse corpo é perecível e ele haverá um dia de ter um fim. Mas o corpo espiritual, a condição espiritual, essa é definitiva. Então não vos preocupeis com o que haveis de comer ou de beber. O que eu devo me preocupar é com a alimentação espiritual. Essa sim é verdadeira e importante. E veja que Jesus ele dá até um exemplo para nós, né? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, contudo o vosso Pai celestial as sustenta. Então, se até mesmo as aves, os animais, né, que precisam do alimento, que precisam do sustento material, Deus provê, né, Deus dá a eles para que eles possam viver. Imagine para nós que somos criaturas dele. Ele nos criou, ele que é nosso Pai, ele nos sustentará, né? Então, essa é a recomendação de Jesus. Às vezes a gente pode dizer assim, mas quer dizer então que eu não devo me preocupar com a vida, eu devo deixar tudo para lá, deixar a vida correr, né? E não me preocupar, não me empenhar em nada da vida. Nós devemos prestar atenção naquilo que o evangelista anota a respeito do ensinamento do Cristo. Ele não fala, deixe para lá, ou deixe, não cuide da vida, né? Ele não diz para que a gente faça isso. Ele fala, não vos inquieteis. Tudo o que diz respeito à condição da matéria, à vida material, é muito importante, porque são os instrumentos dos quais nós utilizamos para atingir um objetivo maior, para atingir um outro objetivo que é o verdadeiro, que deve ser o verdadeiro, que são as questões espirituais. Tudo isso é muito importante. E como nós não podemos levar para a vida espiritual, significa que isso não é nosso, que nós não somos donos, não é propriedade nossa. Tanto é que nós não podemos levá-lo junto conosco. Então, o dono disso é a providência divina. Então, são empréstimos que nos são concedidos para que nós possamos realizar o nosso trabalho de melhoria, de aprendizado e de evolução. E quando nós partirmos de volta ao plano espiritual, nós teremos que prestar conta daquilo que nos foi emprestado para que usássemos e para que aqui deixássemos. Então, não vos inquieteis não quer dizer deixa para lá. Não vos inquieteis significa que nós não devemos ter como preocupação primeira a ponto de nos tirar o equilíbrio, a ponto de nos tirar a paz. Mas não vos inquieteis, não vos atormenteis. Significa assim que eu tenho que ter como preocupação espiritual a minha atividade, a minha preocupação primeira, mais importante, né? Mas as coisas materiais também são importantes, mas não são mais importantes que as questões espirituais. Então, essas recomendações, essas proibições de Jesus são regras pelas quais nós ansiamos tanto durante a vida para que nós possamos lograr o trabalho do nosso desenvolvimento interior, do nosso desenvolvimento espiritual. E Jesus ainda diz assim:
Buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, busca primeiro o reino e a justiça de Deus. Quer dizer, busca primeiro o estado o reino quer dizer o estado de paz, o estado de tranquilidade, de serenidade. Esse é o reino de Deus. E a sua justiça, a sua maneira de ver as coisas, de avaliar, a sua maneira de ver o que é direito e o que é justo. Então, busca primeiro a paz, a felicidade, a serenidade que promana do Criador, que promana de Jesus, e do Criador e de Jesus. E busca a sua forma, a maneira de ver as coisas, a maneira de julgar e de perceber que é o ponto de vista espiritual. O resto, as demais coisas, que são as questões materiais, nos vão ser dadas por acréscimo. Porque a partir do momento que eu tenho paz, que eu tenho serenidade, eu tenho condições de resolver as questões materiais com muito mais facilidade, com muito mais serenidade. Então, se eu estou sereno, tranquilo, equilibrado, as coisas materiais que eu também tenho que ver serão conseguidas, serão solucionadas com muita serenidade também, com muita tranquilidade, como consequência natural, porque uma pessoa desequilibrada, uma pessoa agitada, uma pessoa ansiosa não consegue resolver os seus problemas materiais com tranquilidade. E ele diz ainda: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Quando Jesus fala, não vos inquieteis com o dia de amanhã, ele está dizendo sobre o futuro. Quem é que se preocupa demasiadamente com o futuro? O ansioso. Então, não sejais ansiosos. Quando Jesus faz essa preocupação, essa proibição, ele fala a nossa ansiosa solicitude pela vida. Então, não vos inquieteis com o vosso futuro. Porque, na realidade, o futuro, ele é maleável, ele é dinâmico. O futuro muda a todo instante. Basta que agora, no presente, eu mude a minha forma de pensar, eu mude a minha forma de agir. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, o futuro não existe, o futuro está traçado, sim. O futuro existe, está traçado. Mas ele é maleável, né? Conforme o meu modo de agir agora, hoje, no que nós chamamos de presente, será, né? Isso faz uma prospecção do que será o meu futuro, de que maneira ele será. Mas se, em todo caso, eu mudo da forma de agir, a forma de pensar, agora, pronto, o meu futuro já não é mais o mesmo. O meu futuro estará todo mudado, né? Então não vos preocupeis com o teu futuro, porque o amanhã trará os seus cuidados. Os seus cuidados é a forma como como eu vou agindo, é a forma como eu vou trazendo, né, ou fazendo as coisas no dia a dia. Esses é que são os cuidados. Então, a cada dia tem as suas necessidades, cada dia traz as suas exigências que eu tenho que atender, né, as exigências espirituais e materiais. Então, amanhã tudo pode estar diferente. E a exigência do amanhã pode mudar. Então, não adianta ficar preocupado com o futuro. Eu tenho que me preocupar com o presente, que é rápido, que é ágil. Não vos preocupeis com o dia de amanhã,
porque o amanhã traz os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia as necessidades que eu trago comigo, as necessidades que o dia me pede, né? Que o trabalho me solicita. Então essas são 3 proibições que Jesus faz para que eu possa atender o meu objetivo de ter as minhas vistas ou de exercer a minha justiça, né, no dia de hoje, para que o meu amanhã seja um amanhã de paz e de serenidade. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos guarde na sua paz.